moradores da terra, serviam o Senhor com alegria, apresentaram no Pai o cântico, sabe o Senhor é bom, e entrega a sua vontade, e a tua fidelidade, de geração a geração, celebrado junto ao Senhor. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Ainda nesse espírito de adoração, eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um momento. Nós estamos na presença do Pai, nós estamos na presença do nosso Deus e viemos aqui para adorá-lo, para exaltá-lo. Se você pode, eu quero convidar você que é adorador. Abre os seus lábios por um momento e comece a adorar ao Senhor. Comece a dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto você depende dEle, o quanto você o ama. Comece a declarar a grandeza dEle, o poder dEle. O amor dEle é sobre as nossas vidas, amado. A provisão dEle é sobre as nossas vidas. O cuidado dEle está presente em cada detalhe das nossas vidas, que nós ouvimos no começo do culto. Adore ao Senhor com os seus lábios. Fale para Ele o quanto Ele é importante para você. Se você está na presença do Senhor nesse momento, com o coração triste, buscando uma resposta, apresenta diante do Senhor agora. Fala para Ele: Senhor, eu estou nessa condição, eu estou dessa forma, eu vim para a casa do Senhor com essa questão aqui, Pai. Eu preciso de um socorro do Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor. Oh Senhor, nós te adoramos e bendizemos ao teu santo nome, Pai. Apresentamos neste momento um momento de oração, ó Pai, de dedicação ao Senhor com os nossos lábios. Pai, nós pedimos ao Senhor, venha trabalhar em nosso meio, venha mover em nosso meio, venha trabalhar com o teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Repreende, Senhor, do nosso meio todo embaraço, todo impedimento. Repreende do nosso meio, Senhor, tudo aquilo que vem para buscar aquilo, Pai, que vem da parte do Senhor para as nossas vidas. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós sejamos tratados, nós sejamos, ó Pai, lapidados pelas tuas mãos. Que em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai, nós venhamos ser restaurados pelo Senhor, venhamos ser cheios da unção do Senhor e do poder do Senhor. Eu peço ao Senhor, ó Pai, ministra em nosso meio, ministra, Senhor, na particularidade de cada um dos teus filhos, ó Deus. Que em nome de Jesus, a tua boa obra venha ser feita nessa noite, em nosso meio, ó Pai. Eu te peço, Senhor, move, Senhor, neste lugar. Usa a tua palavra, Senhor, para ministrar. Que o Senhor venha ser, ó Pai, certo, cirúrgico e preciso, Senhor, na necessidade dos teus filhos. Eis-nos aqui, ó Pai, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor trabalhe sobre nós, os nossos corações, ó Pai, nós declaramos que está aberto nessa noite para receber do Senhor, para receber do trabalho do Senhor, para receber do mover do Senhor, ó Pai. Ministra sobre a tua igreja, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, crendo, nós agradecemos, ó Deus, pois o Senhor é fiel. Amém, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus já está começando a operar neste lugar. Aleluia. Nós temos aqui um pedido de oração, irmãos, para o Éder Pecorari. Ele está com um nódulo na tireoide. Vamos estar fazendo esta oração e apresentando também os pedidos do caderno. Ele não
não está aqui, mas nós vamos apresentar também. Amém? Estenda as suas mãos. Senhor, nós declaramos, ó Pai, na presença do Senhor a vitória sobre a vida do Éder, Senhor. Que em nome de Jesus, sobre a saúde dele, sobre a tireoide dele, venha ser, Senhor, passada as tuas mãos, para que haja cura e libertação. Eu peço ao Senhor, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, que ele venha ser curado, ele venha ser restaurado, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha soprar sobre este nódulo, ó Pai, e levar para longe, Senhor. Que em nome de Jesus, sobre a vida do Éder, haja a bênção do Senhor, haja a provisão do Senhor em todas as áreas da vida dele, Pai, para que ele testemunhe da grandeza do Senhor e do poder do Senhor. Também apresentamos diante do Senhor o nosso amém, Jesus. Graças a Deus. Crianças, venham aqui, nós vamos orar por vocês também. Ministério de Louvor, Deus abençoe. Muito obrigada, Deus abençoe. Venham aqui. Cadê minhas crianças? Aqui. Se você pode, aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Estar juntamente com pessoas tão queridas, pessoas que moram em meu coração, que fazem parte de uma trajetória ministerial na minha vida em especial. Eu agradeço, homens e mulheres de Deus, e agradeço pela vida de cada irmão, que está aqui conosco. Eu vim pregar a tua palavra conforme foi confiada a oportunidade. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para falar conosco. Me usa do jeito que o Senhor. Salmos de número 100, verso 2.
Salmo de número 100, verso 2. A pastora Débora, ela me falou acerca da alegria, fruto do Espírito, e nós vamos pensar um pouco dentro desse contexto todo. Eu espero ser simples, claro e objetivo, para que saiamos daqui com ferramentas para o nosso dia a dia. Servir ao Senhor com alegria. Vinde diante da sua presença com cantos. Vou ler de novo. Servir ao Senhor com alegria. Vinde diante da sua presença com cantos. Falar da alegria na vida de um crente, aparentemente é para ser algo fácil. Porque o crente, ele tem tudo o que ele precisa para ser feliz. Mas será que é assim, de fato, que as coisas acontecem no nosso dia a dia? Nós somos chamados para viver em novidade de vida. Nós somos chamados para viver a vida abundante. Nós somos chamados para viver como cabeça, não cauda. Nós somos chamados verdadeiramente para andar em vitória, e a Bíblia ensina para nós: aquele que está em Cristo é mais, muito mais do que vencedor. Agora, se a Bíblia ela nos chama, Deus através da palavra dele, ele nos chama para andarmos em vitória, andarmos em vitória. Será que o crente fica triste? E se o crente ficar triste, o que faz quando a alegria dele vai embora? Esse é o tema que eu quero propor para todos nós pensarmos. O que fazer quando a alegria se vai? Porque é certo que nós somos chamados para vivermos felizes. É certo que nós somos chamados para vivermos na bênção. E a bênção, ela é para trazer felicidade. Mas e as dificuldades do dia a dia? Como que nós vamos administrando essas dificuldades? Como que a nossa estrutura, como que a nossa mente, como que a nossa alma vai administrando? Então, a intenção, e quando a pastora Débora me convidou, já foi em abril, começo de abril, se eu não estiver enganado. Logo que ela conversou comigo, logo ali, no começo de abril, Deus já havia me dado a palavra. E eu venho desde abril sendo tratado por Deus em relação a esse assunto. Desde abril, Deus vem acrescentando informações. Aí eu quero propor pensar. Aí nós vamos pensando juntos. O texto de base que eu faço a leitura diz: servir ao Senhor com alegria. Bom, mas o pastor vem falar de alegria e ele começa falando de serviço. O que é o servir ao Senhor? Servir ao Senhor é servir adorando, servir ajudando pessoas, servir trabalhando na obra de Deus, servir obedecendo a Deus, servir com testemunhos, colocar a vida verdadeiramente à disposição do Senhor. Quando o texto nos chama a servir com alegria, o texto está nos convidando a louvar, a cantar, praticar atos de bondade, a colaborar na igreja de uma maneira geral, seja no diaconato, seja na música, seja na mídia, seja no som, seja na sala de aula com as crianças. Quando o texto nos convida a servir com alegria, ele nos convida a mostrar através da nossa vida que Deus tem tocado e Deus tem transformado cada um de nós em cada área, em cada lugar, em cada situação que nós vivemos. Então, o servir a Deus com alegria significa: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. A nossa vida deve ser
para a glória de Deus. Tem um segundo texto que eu quero ler com você, João 12, 26. Ele vai dar um apoio para a nossa conversa. Nós vamos construir uma ideia aqui e no final nós vamos fazer o fechamento dessa conversa. João 12, 26. Eu comecei com Salmo 100, verso 2. Servi ao Senhor com alegria. João 12, 26 diz assim. João 12, 26. Se algum homem me serve, Jesus falando, se algum homem me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali também o meu servo estará. Se algum homem me servir, meu Pai o honrará. Então, aqui Jesus já está chamando a atenção para o serviço, mas debaixo de uma perspectiva um pouco mais ampliada. No começo da leitura que nós fizemos, a primeira leitura fala, sirva com alegria. Mas agora Jesus está dizendo, quem serve é honrado pelo Pai. E o que é ser honrado pelo Pai? O que nós podemos ser honrado, de acordo com o próprio Jesus, é ser honrado com a presença de Deus. A pessoa, ela vai sentir a direção, a paz, a comunhão profunda com Deus. É você estar naqueles momentos ali reservados, você está no carro, você está na sua casa, você está lá lavando um prato, fazendo alguma tarefa dentro de casa ou dentro do local de trabalho, onde quer que você esteja. E você esteja ali sendo tocado por Deus, você tendo a certeza que Deus está ali com você. Ser honrado por Deus é isso daí. Quem somos nós? Nós somos o barro e nas mãos do oleiro que é Ele. Nós somos o templo do Espírito dele. Então, ser honrado por Deus é exatamente isso daí. É mesmo diante de toda a nossa pequenez, de toda a nossa limitação, ainda assim esse Deus olhar para nós e Ele nos ver, e Ele nos ouvir, e Ele falar conosco, e Ele nos dá atenção. É engraçado que às vezes nós queremos a atenção de tantas pessoas e muitas vezes as pessoas não nos dão a atenção. Mas Deus está o tempo todo com os olhos e os ouvidos dele voltados para nós. Ser honrado por Deus significa ter cuidado, ter proteção. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos sustenta por onde quer que nós passemos e estejamos vivendo momentos bons ou momentos adversos. Ser honrado por Deus significa ter o reconhecimento espiritual. Nós não precisamos de aplauso de homens, porque Deus nos vê e Ele nos valoriza. E às vezes o aplauso do homem, o reconhecimento do homem, nós sabemos, nós não estamos aí procurando aplauso de homem nenhum, mas nós sabemos que muitas vezes falta o reconhecimento, muitas vezes falta alguém simplesmente dizer, olha, era isso que estava precisando realmente, Deus usou você, e muitas vezes nada disso acontece, mas o próprio Deus, Ele nos reconhece, e Ele olha, e Ele vê em nós a nossa devida importância dentro do projeto dEle como um todo. Ser honrado por Deus significa crescer, amadurecer. Deus, Ele vai nos honrando e dando a nós a oportunidade de crescer, de amadurecer. Todos nós aqui estamos melhores hoje do que ontem, sim ou não? Nós estamos melhorando, e amanhã nós estaremos melhores do que hoje, com toda certeza. Por quê, pastor? Porque Deus está honrando você, e Ele está honrando a sua atitude de sair da sua casa, de vir para o templo. Vem para o templo durante a semana, vem para o templo no final de semana, se envolve, se engaja juntamente com o pastor e todos os demais líderes para desenvolver um trabalho, e Deus, Ele vai honrando, Ele vai dando o crescimento para nós. Quando nós nos aproximamos, quando nós nos envolvemos, somos nós que crescemos, somos nós que somos abençoados, somos nós que amadurecemos. Ele nos honra com a recompensa eterna. Aqui nós estamos firmes e fortes, mas
a hora que Ele nos chamar, nós viveremos eternamente com Ele. É honra, é honra. Jesus falou, se alguém me servir, o Pai o honrará. O Pai o honrará. Quer dizer, a honra que vem da parte do próprio Deus para cada um de nós. Em determinadas áreas, em determinadas situações. E assim, é baseado em quê, pastor? Baseado em colocar a vida à disposição dele. A nossa conversa é sobre alegria. Mas veja, que ele nos chama para o servir. E veja que quando nós nos colocamos à disposição para o servir, nós vamos sendo recompensados. Quero ler mais um texto ainda de reforço. João 15:16. João 15:16. Que diz assim: não foste vós que me escolhestes, eu escolhi a vós, vos designei, para que vades e deis fruto. Olha, para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome Ele vos dê. Ainda estamos falando de serviço. É campanha, pastor? Do fruto do Espírito é campanha. Ok. Então nós estamos falando do fruto, que é a alegria. Mas veja, aí eu vou fazer uma parada aqui com os textos, apenas para provocar um pensar um pouco mais aprofundado. Se nós queremos uma colheita, nós precisamos fazer o quê? Plantar. Eu quero colher o quê? Eu quero colher banana. Eu quero colher laranja. Eu quero colher mamão. Não, eu quero colher uva. Não, eu quero colher, independente do que eu quero colher. Eu vou ter que fazer a escolha da semente. Eu vou ter que fazer a escolha da terra, porque conforme a semente, conforme a terra. Se a terra não estiver de acordo, eu vou ter que trabalhar a terra. Eu vou ter que preparar a terra, não é só preparar, eu vou ter que colocar a semente na terra, e eu vou ter que cuidar da terra, e vou ter que cuidar depois da semente, e eu vou ter que irrigar, e eu vou ter que respeitar o tempo, porque existem sementes que vêm com maior rapidez, mas existem sementes que demandam um tempo para crescer. Então a frutificação em cada vida, em cada área, em cada situação, ela é feita a comparação a um plantio. Em cada pessoa, em cada homem, em cada mulher, há um tempo, há um propósito, há um porquê. Não vai acontecer na mesma hora e do mesmo jeito. Com a irmã, como que é o nome da irmã? Tatiane. No mesmo tempo que vai acontecer com a pastora Cidinha, que tanto me abençoou na secretaria. Me abençoou, não, abençoou a região. Abençoou muita gente. Cada um tem o seu tempo. Cada árvore, cada planta, cada fruto, o seu tempo. Então nós vamos olhando e procurando entender. É sobre fruto, ótimo. Então o fruto da alegria, como é que ele vai acontecer? Qual é o tipo de terra? Qual é o tipo de cuidado? Como é que eu vou encontrar esse fruto chamado alegria? Porque será que só de eu vir para o templo e de eu orar e de eu falar com Deus, será que só assim vai acontecer? Será que basta? Mas e quando eu sair fora? E quando eu voltar para casa? E quando eu for para o meu trabalho? E quando eu estiver lá com a esposa ou com o filho? E quando eu tiver que pagar o boleto? Que vocês pagam o boleto também? Sim ou não? Paga boleto aqui, pastor? Paga? E quando que vai pagar boleto? Como que faz? E quando as coisas elas não estão do jeito que nós gostaríamos que estivesse no físico? Então o texto aqui agora de João 15 vai dizer assim, olha, vocês vão frutificar. Eu não vou entrar, eu não vou expandir
mas eu vou propor pensar depois, Deus vai falar melhor conosco no decorrer da semana. 3 tipos de fruto. Primeiro fruto, mudança de caráter, mudança de comportamento. Vos nomeei para que vades e deis fruto. Quem vai dar fruto? Nós. Que fruto? Comportamento, caráter, mudança. Se quando eu cheguei em Jesus eu menti, agora eu não minto mais. Se quando eu cheguei em Jesus eu falava palavrão, agora eu não falo mais. Se quando eu cheguei em Jesus eu era briguento, agora eu não brigo mais. Se quando eu cheguei em Jesus eu era boca suja, agora eu não sou mais. E aí por diante. Mudança de comportamento, caráter de Cristo sendo desenvolvido em nós. Outro assunto e outro aspecto importante para nós pensarmos em relação à frutificação, vos nomeei para que vades e deis frutos, são as boas obras. É fazer, agir. Ainda hoje eu estava ouvindo um desses cortes, que hoje está muito famosos os cortes, né? Aí eu estava ouvindo um corte de alguém falando do consumismo, os crentes que só querem consumir. Eles vão para a igreja para consumir. E se em determinado momento ele entender que aquilo que ele gosta de consumir já não está atendendo a necessidade dele, ele muda para cá ou muda para acolá, porque ele quer consumir. Ele não quer produzir, ele quer consumir. E é uma triste realidade dos dias de hoje. Quantos e quantos crentes consumistas, mas não produtores. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Mudança de comportamento. Segundo, boa obra. Colocar a vida à disposição. Se colocar na brecha. Pastor, o que o senhor está precisando? Pastor, como é que eu posso ajudar o senhor? Só quero que o senhor saiba que se precisar, eu estou aqui. Eu estou disponível. Que disposto é uma coisa, disponível é outra coisa. Disposto, 99% das pessoas estão. Disponível, não. A pessoa ela se apresenta, olha, conta comigo, vamos lá, tal. Aí na hora mesmo do vamos ver. Então, nós estamos construindo uma ideia a respeito da alegria. Nós não cairmos, de repente, numa armadilha, numa cilada, pensando assim, ó, basta eu ir para a igreja que eu vou ser feliz. Será? É ir para a igreja, mas e a manutenção? E o dia a dia? Terceiro tipo de frutificação, baseado em João 15,16. As almas. As almas que nós vamos ganhar através da nossa vida. As almas que nós vamos dizer, eu era assim, eu era assado, cozido ou frito, mas Deus me libertou e Ele pode libertar você também. Essa dificuldade que você está passando hoje, eu já passei. Se você quiser me acompanhar lá no Recanto da Água Branca, eu não gravei o nome da rua nem o endereço, mas os irmãos sabem. Se não souber, tem que aprender, irmão, pelo amor de Deus. Não dá. Viu? É as almas. É as almas. É as almas. Terceiro fruto. João ele está falando disso. João está falando de recompensa para quem serve, para quem frutifica. Que tipo de recompensa? Resposta de oração. Resposta de oração. Porta de trabalho aberto, por exemplo. Oportunidade de trabalho, abertura da empresa, novos contratos sendo fechados, cura, fortalecimento. A pessoa recebendo ali cura na alma, no corpo, na alma, no espírito e assim por diante. Respostas de oração dentro da família. Que nós queremos resposta de oração, sim ou não? Ou só eu que gosto de resposta de oração? Tem alguém aqui que vem buscar resposta aqui? Diga, olha lá. A gente quer resposta. E o texto fala disso. O texto ele fala, olha, vocês foram nomeados para ir, para dar fruto, o vosso fruto permanecer, o Pai ser glorificado, e aquilo que você pedir, você vai ser respondido. Quando? Quando você entendeu a sua parte dentro do projeto. Quando você entendeu a sua parte dentro do processo. Resposta para decisões. Às vezes a gente precisa tomar decisões tão importantes que a gente não sabe o que fazer, como fazer, quando fazer. Não sabe por onde começar ou não sabe por onde sair. As respostas da oração.
Às vezes a gente está passando por momentos difíceis, momentos adversos, resposta de oração. Às vezes a gente está enfrentando problemas, tentação para vencer vício, mau hábito e assim por diante, dificuldade das mais variadas. E nós estamos ali buscando, Deus, eu preciso da resposta, eu quero vencer. Ainda esse final de semana eu estive almoçando com uma família que me convidou para almoçar e eu fui para o almoço, pastor. Me convidou, eu fui. E ali eu estava almoçando com a família, a irmã estava compartilhando assim, pastor, ela estava toda feliz, ao mesmo tempo que ela estava toda feliz, ela estava meio sem jeito. Ela falou, olha, eu recebi uma resposta para mim foi tão bom, pastor, foi tão gostoso. E conta, irmã, conta a benção. Aí ela fala assim, ó, durante muitos anos, desde os meus 14 anos, ela já tem uns 60 e poucos anos, desde os meus 14 anos eu fumava. Eu tenho vindo na igreja, mas eu ficava incomodada, porque eu ia dar um abraço nas irmãs, aí eu estava com medo que alguém sentisse o cheiro do cigarro. Eu não gostava. Mas pastor, eu vinha e eu conversava com Deus, e Deus foi trabalhando, já faz 2 meses que eu não fumo. Eu gosto de ouvir testemunho de carro novo, eu gosto de ouvir testemunho de empresa que foi aberta, de fechamento de mês que está acima da média, de casa e de apartamento e de avião que foi comprado e de jet ski. Eu gosto de ouvir testemunho de bênção. Mas os testemunhos que eu mais gosto de ouvir são testemunhos como esse, que muitas vezes nem é dado moral nenhuma, nem like é dado, né, como fala hoje em dia, mas são testemunhos daquela pessoa que está ali lutando com uma coisa dela, que ninguém sabia, só ela. Ela falou, eu não saía para a rua fumando, era lá em casa, mas eu ficava, aí antes de vir, eu tinha que tomar banho, passava perfume, passava creme, era porque eu não queria que ninguém soubesse dessa minha dificuldade, era a dificuldade dela, mas ela colocou diante de Deus e Deus deu a resposta para ela. Então, vamos recapitular, para a gente agora entrar no corpo da conversa, para podermos desenrolar o assunto. Primeiro, servir ao Senhor com alegria. Servir é com alegria, é servir, é colocar a vida à disposição sem ficar com reserva. Segundo o texto de apoio que nós colocamos, quando eu sirvo, quando eu me coloco à disposição de Deus, eu sou honrado por Deus. Terceiro, quando eu me coloco à disposição e me coloco na posição de frutificação, eu permito que o agricultor, que João 15 vai falar disso, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, eu permito que o agricultor cuide da minha vida, eu começo a frutificar, e quando eu começo a frutificar, começam a vir as respostas de oração. Não tem como uma pessoa não ficar feliz com resposta de oração. Não tem como uma pessoa não ficar feliz colocando a vida dela à disposição do Senhor. Não tem como uma pessoa não ficar feliz sendo cuidada por Deus em todos os detalhes. Sim ou não? Sim. Pois é, mas o tema da nossa conversa é o que fazer quando a alegria se vai. E aí que vai pegar um pouquinho agora. Porque a Bíblia conta para nós, está lá, eu não vou ler a história toda, eu não vou entrar nos detalhes da história, eu vou pontuar a história de um personagem que você conhece, eu tenho certeza. Neemias, capítulo 2, verso 1, verso 2 e verso 3, é a base que eu vou conversar agora. Neemias 1, 2 e 3. O versículo de número 1, diz assim, ó, sucedeu no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele, do Neemias, e eu apanhei o vinho e dei o vinho ao rei. Ora, eu nunca tinha estado triste na sua presença. O Neemias, ele servia o vinho para o rei. O vinho simbolizava a alegria. Só que o texto diz, eu nunca estive na presença do rei naquele estado triste.
mas ele era um servo do rei. A primeira canção que nós cantamos, se eu não me engano, falava do rei. O rei dos reis, o senhor dos senhores. Parece que o Neemias ele foi marcado. Ele foi marcado para servir algo que representava alegria não estando bem. Você vê como que é? Ele ia servir o vinho ao rei. Ele ia servir. Só que, às vezes a gente acredita assim, para servir eu tenho que estar bem. Porque aí que começa agora a história ganhar corpo para a gente pensar. Porque a gente às vezes tende a pensar assim, para eu servir eu tenho que estar bem. Para que eu possa colocar minha vida à disposição do Senhor, eu tenho que estar bem. Tem muita gente que pensa assim, mas para eu ajudar, para eu fazer, para eu falar, para eu contribuir, para eu isso, para eu aquilo, eu tenho que estar bem. Se eu não estiver bem, eu não vou nem fazer. E o Neemias não estava bem. Mas o Neemias não estava bem, mas ele foi fazer. Isso significa maturidade. É na maturidade que mesmo quando eu não estou bem, eu me coloco à disposição do rei. Eu me coloco à disposição do Senhor. Você quer ver? O pastor já veio pregar alguma vez aqui, transmitir alegria estando triste? Já aconteceu alguma vez ou não? Bom, vou tirar o pastor da fogueira. Me perdoe, pastor, me perdoe. Eu já preguei triste, falando sobre alegria. Eu já preguei enfermo, com dor, falando sobre saúde. Eu já preguei com dificuldade financeira, falando sobre a prosperidade financeira. Isso não significa que nós não somos de Deus. Isso significa que nós entendemos o nosso chamado em Deus e a dificuldade que nós enfrentamos, ela não pode alterar aquilo que Deus tem para fazer na vida de alguém naquele momento. O agir de Deus não depende de mim. Vou contar um testemunho. Uma vez eu fui orar por uma pessoa. Eu era não era líder de jovens ainda. Não era. Eu era faxineiro lá no São Dimas. Faxineiro. Uma pessoa me ligou. Marcão, tudo bem? Tudo bem. Marcão, eu tentei falar com o pastor, não consegui. Eu tentei falar com o auxiliar do pastor, não consegui. Eu tentei falar com o outro auxiliar do pastor, também não deu certo. E eu estou com a minha irmã que está muito ruim. E ela vai amanhã fazer uma cirurgia. E eu queria tanto que alguém fosse fazer uma oração por ela. O que será? Eu falei, se quiser que eu vá, eu vou. Eu sou o faxineiro da igreja. Mas o faxineiro também ora. E ela falou, você vai? Vou. Fui com ela lá no Taquaral. Chegando na casa, a moça, a irmã dela, estava no sofá. Ela nem se levantou, de tão ruim que ela estava do rim. E aquela época foi uma das gripes mais terríveis que eu havia pegado. Eu estava passando por uma das piores gripes que eu já passei na minha vida. Mas eu fui. Quando eu cheguei, eu sabia que aquela situação que eu estava podia trazer algum temor no coração da pessoa que vai receber oração. O rapaz está morrendo, vai vir orar por mim? Falei, olha, eu não estou bem, eu estou gripado, mas quem vai tocar na sua vida não sou eu, é Jesus, e Jesus vai fazer a obra em você. Ela tinha cirurgia marcada para o dia seguinte, ela ia fazer a internação e ia para a cirurgia. Eu orei com ela, por ela, juntamente com a família. Aquela moça, no dia seguinte, ela foi para o hospital, somente para dar uma satisfação para o médico. Não operou. Ela está viva e forte até hoje. Se ela olhasse para a minha gripe, ela não recebia cura. Se eu olhasse para a minha dificuldade, eu não ministrava sobre a vida dela.
É essa conversa que eu estou propondo pensar. Se nós ficamos olhando os obstáculos que à nossa volta nos cercam, nós perdemos grandes oportunidades que Deus coloca diante de nós. O Neemias, ele estava triste. Por que ele estava triste, pastor? O capítulo 1, que eu não fiz a leitura e não vou fazer, se você puder depois você vai entender melhor. A família de Neemias estava sem casa, a cidade de Jerusalém destruída. Tudo destruído, e o coração dele entristeceu. Como que eu posso estar bem se a minha família não está bem? Mas mesmo ele não estando bem, ele não deixou de fazer aquilo que a Bíblia ensina que nós devemos fazer: servir. Só que tem hora que nós vamos servir com alegria porque nós estamos bem. E quando nós não estamos bem, o que nós fazemos? Deixamos de servir? A Bíblia diz que ele foi. E ele serviu o rei. Maturidade. O verso de número 3 vai mostrar. No verso 2 diz assim, ó, o rei perguntando: por que o teu semblante está triste? Aí eu acho importante a gente frisar. O rei quer saber aonde é que dói. O rei queria saber: Neemias, por que você está triste? Isso eu acho importante a gente pensar. Acho importante pensar por quê? Porque se Deus colocou no coração do pastor e dos demais líderes uma campanha de fruto do Espírito, é porque Deus está sondando o coração dessa igreja. Se Deus está falando para conversar sobre alegria, é porque tem gente que anda triste. É porque tem gente que está precisando aprender a desenvolver a alegria, estando bem ou não. Porque Deus não é Deus de confusão. Eu não acredito que Deus errou a campanha. Eu não acredito que Deus errou o tema. Eu não acredito de jeito nenhum que Deus não tinha nada para falar. Então fala sobre fruto do Espírito. Muito pelo contrário, Deus está amadurecendo esse povo. Eu acredito dessa forma, e foi assim que Deus falou comigo quando lá atrás a pastora Débora me procurou. Deus está amadurecendo. Agora, eu posso cair no engano, na armadilha, na cilada que tanta gente cai. É só eu ir para a igreja que eu vou ficar feliz. Se a gente cantar umas músicas legais lá, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, e assim por diante, eu vou ficar feliz. Sair de dentro do templo eu não estou legal, porque lá na minha casa tem problema. Sair de dentro do templo não estou legal, porque lá no meu trabalho tem problema. Aquela felicidade que hoje em dia é muito usado o termo também, a dose de dopamina que você vai, e a turma, tantos termos modernos, né, dentro do gospel hoje, que é duro até a gente se atualizar. Enfim, aquela dosagem de alegria que é momentânea, que é passageira, que só acontece dentro do templo. Por quê? Porque são ciladas, porque são armadilhas, porque são situações que verdadeiramente não sustentam a vida de um crente. A vida do crente, ela é sustentada na base da oração, do jejum e da palavra, e do congregar, e do servir. É assim que um crente se sustenta. Porque o crente, Jesus falou, olha, existe aquele homem que ouviu a palavra e não praticou, e existe aquele homem que ouviu a palavra e praticou. Aquele que ouviu e não praticou, ele é comparado com alguém que construiu uma casa sobre areia. Vem vento, vem rio, vem chuva, bate e a casa cai. A pessoa, ela está alegre momentaneamente, mas ela não tem sustentação. E existe aquela outra pessoa que constrói a casa, que ouve a palavra e pratica, comparada a que constrói a casa sobre a rocha. Vem vento, vem rio, vem chuva. Vai servir o rei, vai servir o vinho que representa a alegria para o rei, mas vai servir triste. Mas continua firme e forte. E quando o rei pergunta, o que está acontecendo? Tem condição de dizer, eu não estou bem, porque a minha família não está bem. Eu não estou bem porque eu estou com isso, com aquilo outro. E eu acredito que se o Senhor quiser mudar a minha história, o Senhor pode me ajudar mudando a minha história. Essa é a grande diferença. Esse é um dos motivos porque muita gente acaba ficando firme e forte com Jesus e alegre, independente da situação.
E outros ficam no meio do caminho. Pergunta para quem está pertinho de você: quer ficar no meio do caminho? Sim ou não? Não, eu sei que ninguém aqui quer ficar no meio do caminho, mas para nós não ficarmos no meio do caminho, Deus vai nos dando argumentos para a gente pensar, para a gente fazer a reflexão. É tudo Bíblia. Você vê que até agora eu estou com a Bíblia aberta aqui conversando com você, falando de argumentos bíblicos. É servir com alegria, mas nem sempre nós estamos alegres. Acontece que quando eu sirvo, Deus me honra. Acontece que quando eu sirvo, Deus desenvolve na minha vida frutos. E quando eu vou servindo, Deus vai agindo. Tudo estará bem todos os dias? Não. Mas se eu estou na presença do Rei, o Rei muda a minha história, liberando aquilo que tem que ser liberado para que a alegria possa voltar. O rei fez carta, o rei enviou o que precisou enviar junto do Neemias. O Neemias foi, o rei deu condições totais para o Neemias contribuir na reconstrução do muro. Vamos combinar, Neemias voltou triste ou feliz? O que vocês acham? Ele voltou feliz, mas ele saiu feliz? Não, quando ele saiu triste. Saiu feliz porque o rei me ouviu e me ajudou, então vamos embora. Isso aí ensina para nós, e isso aí nos dá a abertura para nós pensarmos: opa, pera lá, eu vou agora, para concluir a nossa reflexão, pontuar mais 3 versículos bíblicos aqui. Primeiro, 2 Coríntios 12:10, 2 Coríntios 12:10, que diz assim: portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, na censura, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Atos 20:35. Tenho-vos mostrado todas as coisas, trabalhando assim é necessário apoiar os fracos, lembrar as palavras do Senhor Jesus, que disse: é mais abençoado dar do que receber. Jeremias 29:7. Buscai a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar em cativeiro. Orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Irmão, irmã, a alegria, ela é desenvolvida dia após dia na nossa vida, independente da circunstância. Porque a circunstância muitas vezes vai nos mostrar situações de dificuldades extremas. Mas cada dificuldade é uma oportunidade de nós vivermos um milagre. Encara dessa forma: cada dificuldade, uma oportunidade de viver um milagre. O Pedro andou sobre as águas. Quando ele afunda, porque ele olha a circunstância, Jesus vai, estende a mão e ajuda o Pedro a levantar. A dificuldade do Pedro foi tirar o olhar de Jesus. Quando Jesus estende a mão, ele vai para junto do Pedro, para dentro do barco. Que Deus possa, nessa noite, olhar para cada um de nós e ver em nós exatamente essa atitude, que é a atitude de cristão que está em processo de amadurecimento. Atitude de cristão que independe das circunstâncias, independente da situação, porque nós temos a certeza da vitória. A vitória é nossa. O Neemias, ele recebeu a vitória. Eu peguei, foi Deus que deu o texto. Eu anotei aqui o exemplo de alguém que colocou a vida a serviço do rei. Ele foi servir quando ele estava triste. Ele podia falar: eu não vou servir, o meu serviço não pode ser alterado pelo momento que eu estou passando. Já não sei quantas vezes eu subi ao altar triste e com N dificuldades para serem resolvidas, mas eu não deixei de subir ao altar, porque o Senhor é aquele que renova a minha, a sua, a nossa força. Não deixe de fazer. Eu estava na escala do diaconato hoje, mas não estou muito bem. Na minha casa, as diaconisas aqui não tem disso, mas lá no São Jorge tem.
Ah, não vou para a escala hoje. Ah, eu estava na escala da música, não vou porque eu não estou bem, mas eu vou servir. E o Senhor vai renovar minha força. Eu não estou bem, mas eu vou colocar minha vida à disposição, porque a obra ela não para. E aquele que me renova, Ele está ali, pronto para liberar uma resposta sobre a minha vida. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que nós possamos pensar aqui, ó, o meu caráter está sendo moldado à imagem de Cristo, porque isso tudo vai moldando. Eu tenho feito aquilo que Deus me chamou para fazer, isso tudo vai gerando em nós alegria, expectativa. Eu tenho anunciado a salvação. São coisas que vão fazer diferença. E eu finalizo aqui. Quando eu entendo que eu tenho um propósito, que Deus tem um propósito, e eu faço parte de um propósito dentro do plano de Deus, eu não fico com choradeira, com mimimi. Pelo contrário, eu vou e me lanço sabendo que Deus tem algo para fazer na minha vida. Que Deus abençoe você. Eu não sei como você está aqui. Eu torço para que você esteja muito bem, para que você esteja tão feliz, mas tão feliz. Eu torço para que, assim, eu espero muito mesmo de coração que as coisas estejam dando tudo certo na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, nas suas finanças e assim por diante. Mas se com qualquer um de vocês algo não estiver legal, com a permissão do pastor, eu deixo uma receita vinda do céu. Coloque a sua vida a serviço do Rei, que a resposta ela virá e no final vai gerar alegria sobre a sua vida. Posso fazer uma oração, pastor? Mesmo assentado? Pode ser assim? Pode ficar em pé? Então, por favor, irmão. Eu finalizei a conversa que eu tinha para fazer com você da parte de Deus. O que Deus encheu meu coração, eu procurei ser fiel e transbordar sobre a sua vida. Eu vim para cá para dizer: a alegria para nós ela é uma realidade e ela não depende de circunstância. A alegria depende da nossa vida com Deus. E é Deus que vai agindo. Senhor, obrigado, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por tudo que o Senhor falou conosco, porque eu sei que o Senhor falou. E obrigado por tudo que o Senhor ainda vai falar, porque a mensagem não é só para hoje. É para hoje, é para amanhã, é para depois da manhã, é para o decorrer da semana, é para o decorrer do mês. Eu quero, ó Deus, em nome de Jesus, ouvir nas próximas semanas, meses, talvez nos próximos anos, não importa. Eu quero ouvir o pastor Toninho, a pastora Débora, a pastora Idalina, a pastora Cidinha, ouvi-los dizendo: pastor, olha, tenho testemunhos ali de pessoas que receberam a palavra e aquela palavra gerou alegria no coração, independente de circunstância, porque nós estamos em Cristo e em Cristo não tem como nós nos alegrarmos, porque em Cristo a vitória é certa. Eu abençoo pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Diga amém, diga graças a Deus. Bata a palma para o Senhor. Obrigado pela sua atenção, pastor. Obrigado mais uma vez pela confiança. Pastora Débora. Glória a Deus. Graças